Amigos queridos, mais um ano que se inicia, o alvorecer de um novo tempo para todos nós, caminhos que se abrem, oportunidades que se renovam, objetivos redefinidos e o grande empenho de todos nós na melhoria de nós mesmos. Estamos em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, para que Jesus seja conosco e se manifeste para nós através das páginas do seu Evangelho de amor. Buscamos nesta hora mergulhar no seu manancial para que possamos sorver à saciedade tudo aquilo que há de perenizar em nós, eternizar em nós como valores de vida eterna. Que as infinitas bênçãos do seu amor cubram a todos nós em vivos estímulos de esperança e paz, sentindo a presença honrada e amiga dos seus tarefeiros responsáveis por este Evangelho. Aqui estamos, Senhor, sob sua guarda de paz. Obrigada, amigos, obrigada, Senhor, e que assim seja. Nós estamos nessa transição entre o Natal e o Ano Novo e chegaremos até meados de janeiro com algumas reflexões bastante oportunas para essa época do ano, onde nós queremos renovar os nossos objetivos, melhorar a percepção de nós mesmos, encontrarmos novos caminhos e nos fortalecermos na fé. Então, nós estamos nessa lição do livro Opinião Espírita, a lição número 1, examinemos a nós mesmos, e vamos devagar refletindo como é a indução do pensamento, no caso aqui de André Luiz, a nos levar ao ato de refletir, que não é apenas pensar preocupadamente, que não é responder questionários sobre nós mesmos, mas é uma visita à consciência. Como todos os dias temos falado, do que se trata visitar a consciência? Quando nós estamos debruçados sobre o bem, o nosso pensamento, ele eleva o padrão vibratório de tal sorte que entra em ressonância com as leis de Deus, com aquilo que em nós já está desenvolvido sobre a lei de Deus, porque a lei de Deus é uma supremacia, mas em mim, o que em mim já são valores das leis morais, é esse diapasão que meu pensamento tem que alcançar para que ele possa ser imantado da verdade e fazer as compreensões à luz desse entendimento. Parece complexo, mas não é. Queremos dizer que precisamos estar muito junto ao próximo sofredor. Todos os trabalhos que realizamos podem ser um grande bem, mas às vezes não tem o próximo sofredor. Não tem aquele que nos necessita, não tem aqueles para os quais nos sacrificamos. Então é deste trabalho que nós estamos falando, ser o trabalho no bem. Aquele que atinge o espírito do próximo e nos engrandece pelo sentimento construído nessa relação. É isso que é o trabalho no bem. Então aqui, continuando essa questão, que faz referência à pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que no outro dia a gente vai aprofundar, André Luiz pergunta assim: pesquisa o próprio desapego. Porque o apego
é ainda um remanescente da possessividade. E a possessividade é uma forma de controle sobre as situações e as pessoas. E uma das formas de nós controlarmos situações e pessoas é a manipulação, muitas vezes até chantagiosa, da vitimização. Então, ao nos tornarmos imbuídos da face da vítima, nós angariamos a atenção do outro e nós, com isso, controlamos a presença do outro na nossa vida e o nosso egoísmo encrudece, fica resistente à modificação. Porque quando nós estamos no apego, estamos falando de apego a pessoas e situações, nós estamos prendendo numa clausura o outro ser para nós. Como dizemos que o amor liberta, o apego vai na direção contrária ao amor que liberta. Então você nunca sabe se aquela pessoa está com você porque te quer, porque quer estar, porque tem sentimentos, ou se está para servi-lo, pela dinâmica de manipulação do apego. Todas as pessoas com apego são altamente manipuladoras para angariar o bem do outro para si. Então vamos pesquisar o próprio desapego nosso, se nós já estamos no processo. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres? Um indício do apego, né, é aquilo que o nosso campo mental fica tão somente vinculado ao que temos e não ao que somos. E esse termos pode ser até incluir pessoas. Nós pensamos ter pessoas, olha que ingenuidade. Nós pensamos ter pessoas e nós não temos a posse de pessoas. Nós construímos vínculos saudáveis ou vínculos doentes com as pessoas. Uses mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu e minha. Essa forma plural de viver, né, amigos, mostra que a gente está saindo do egoísmo, do individualismo, para uma vida coletiva. O nós é uma vida coletiva. Quando o nosso pensamento evolui, o nosso pensamento e as nossas planos de vida estão sempre buscando pessoas para compor os nossos planos pessoais. Então o espírito ele mostra que ele tem um caminho quando os seus planos estão incluindo várias pessoas, sempre trabalhando em equipe, em duplas, em grupos, e esse todo precisar ser um pensamento coletivo. Esse é um primeiro passo importante para nós trabalharmos o desapego, né? Seja na casa espírita, na nossa família, sair da posição ditatorial na família para uma posição democrática, respeitosa, com a opinião de tantos, com a diversidade de todos, né? Esse é um grande exercício que nós precisamos fazer, né? Sair do eu para o nós verdadeiro. Então, quando a gente estiver vivendo o nós, o nosso eu individualista está diluído no coletivo. Outra reflexão que o André Luiz nos mostra é essa aqui. Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros? Uma questão, né, de a gente avançar o ano e agora iniciando o ano, entendermos realmente, né, sentirmos realmente o quanto nós somos tristes. De onde vem essa tristeza, essa falta de alegria? Isso denota uma insatisfação.
a tristeza, quando temos motivos reais, perdas de entes queridos, grandes sofrimentos, aborrecimentos, nós entristecemos, isso é necessário. Mas nós estamos falando dessa tristeza que vem da insatisfação, de que a vida não é como eu gostaria que ela fosse. Então isso nos abate, nos entristece. E quando nós não aceitamos as frustrações da vida, os impedimentos, as nossas limitações, o quanto o não chega para nós tantas vezes ao dia, entre aquilo que queremos, desejamos, nós podemos ter da irritabilidade até a expressão da cólera. Observe a sua irritabilidade. Observe, eu tenho ficado perplexa, esta é a palavra, quanto a palavra ódio é falada por todos, inclusive por crianças e adolescentes, que nem sabem viver essa emoção, mas já manifestam, eu odeio batatinha, por exemplo, uma criança diz, odeio, eu odeio essa música, eu odeio tal pessoa. Isso me causa espanto, porque o ódio é uma fornalha destrutiva muito grande nos corações que se manifestam dessa forma. E as pessoas começam a banalizar o ódio como se fosse uma emoção qualquer. Mas o ódio é o limite final da nossa ira, da nossa cólera, é a vibração mais destrutiva dessa fornalha interior que acarretamos. Mas vai desde uma irritabilidade constante, de um humor azedado, de uma infelicidade crônica, porque esse espírito está cego para as leis de Deus. Ele está cego para ele mesmo. Ele não percebeu que ele está no melhor momento, com a melhor oportunidade, com a misericórdia de Deus ao seu favor para se ajustar com as leis e pacificar uma consciência em tormento. Então, quando nós manifestamos, porque aqui em vários livros, a cólera surda, e nós já estudamos aqui na casa bastante sobre a cólera surda, é aquele estado interno que você fala palavras melífluas com vibrações doentes e não se apercebe. Então nós estamos demorando o nosso pensamento para iniciar o nosso ano, né? Nessa primeira semana do ano, entendendo que nós somos os artífices da nossa evolução. Que ano queremos para nós? O que eu quero para mim? Será que eu ainda vou estar cego de não perceber que aquilo que eu penso que me infelicita é o remédio amargo do processo que eu vim transformar na Terra? E sem esse remédio não haverá cura para mim? Porque essa recusa reencarnatória, ela que nasce da irritabilidade até a cólera, né, máxima, é nós não termos entendido que bom que eu estou nessa situação sofrida, sim, difícil também, porém é a minha maior necessidade evolutiva. Então que hoje, nesses dias, né, que estamos iniciando um novo ano, nós possamos traçar o roteiro dos principais pontos em que eu tenho que investir para me libertar, para ser feliz. Então eu gostaria da gente pensar sobre isso bastante. Teus instantes de tristeza ou cólera, às vezes tão conhecidos somente por ti, porque é íntimo, estão presentemente mais raros. Ontem nós falamos que o espírita que já está há 3 anos na doutrina espírita e não fez mudanças profundas,
não pode se dizer espírita cristão. E quando a gente fala isso, todas as vezes que nós falamos isso, causa uma movimentação das pessoas que terão dificuldades de compreender o quão necessário é a nossa transformação. Porque a pessoa fala assim para mim, eu estou há 15 anos fazendo o trabalho X. E a gente percebe que ela não fez nenhuma transformação. Ela também percebe que não fez. Ao que nós respondemos, o trabalho que você realiza tem te transformado? A pessoa chega à casa espírita, ela precisa de um trabalho que atenda à necessidade dela e não o que ela quer fazer por suas habilidades. Às vezes ela tem habilidade de trabalhos com as mãos, é muito bom, mas às vezes o que ela necessita não é aquilo. Não é fruto das suas habilidades, mas ela necessita mudar processos íntimos. Então a casa espírita, colaborando conosco para o nosso processo evolutivo, precisa também ter esse sentimento bem vivo. Qual é a necessidade do outro? Porque às vezes a pessoa faz o que sabe e não faz mudanças íntimas. E o desafio é de outra natureza. Então vamos refletir. Bom dia, amigos. Então, como a Célia nos colocou, em continuação a esse estudo, a essa mensagem, a esse alerta de André Luiz, que se inicia com uma frase em que ele afirma que o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Ou seja, em outras palavras, o que a Célia disse no início, nós precisamos ter um plano para nós. Nós precisamos saber o que queremos, como chegar lá. E em se iniciando aí um novo ciclo de ano, não é demais, e essa é a proposta, nós nos questionarmos acerca de certos temas que possam estar mais próximos de nós no dia a dia. E é por isso que essa mensagem se reporta intensamente à questão 919 mesmo do Livro dos Espíritos. Na verdade, é uma maneira a mais complementar de fazer o mesmo questionamento que Santo Agostinho fez para si mesmo durante toda a existência, segundo ele, ou a partir de uma fase da vida dele em que esse estado de lucidez do espírito se instalou, em que ele se apercebeu, né, que o trabalho que ele precisava fazer era consigo mesmo. E ao responder à pergunta de Kardec de como melhorar, se afastando das más tendências, dos arrastamentos, ele responde dizendo como ele fez com ele mesmo. Então é baseado numa experiência prática. Então André Luiz traz uma maneira a mais para nos sugerir essas reflexões. Então, em continuação ao que a Célia estava dizendo, após o questionamento da tristeza e da cólera surda, vem a seguinte pergunta: diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Ou seja, ao longo dos últimos tempos, André Luiz põe 3 anos, esses pequenos remorsos, ou seja, esses núcleos de dor, de pensamentos circulares recorrentes, as que têm o seu fulcro na culpa, ou seja,
em um dever não cumprido em relação à nossa consciência, porque é esse estado melancólico da consciência em relação a nós mesmos, né? Que de alguma maneira nos revela o seguinte: olha, nas pequenos deveres do dia a dia, eu já trago em mim os recursos, as oportunidades me são oferecidas para que eu me liberte de mim mesmo, minimamente sacrifique os meus gozos pessoais em prol do bem-estar da maioria, ainda que a maioria seja um só à minha frente. Porque o dever é isso, né? Está lá no Evangelho: quem ama o dever, ama a Deus acima de tudo, ao próximo mais do que si mesmo. Ou seja, no cumprimento dos pequenos deveres, eu amo o meu próximo mais do que a mim mesmo. Eu me nego certos prazeres mórbidos em prol da alegria, do bem-estar, de atender a necessidade de alguém à minha frente. Então o questionamento dele é esse: olha, diante de um dever, ou os meus pequenos remorsos, esses estados profundos de culpa, têm diminuído? Uma maneira diferente de perguntar seria o seguinte: você tem cumprido melhor seus pequenos deveres no dia a dia da vida? Sem questionar demais, sem criticar demais, sem adiar demais, todas aquelas coisas que nos levam a entrar no estado de remorso. Que a gente precisa se perguntar o que é isso em nós. Que não é um pensamento circular acerca de um tema. Então, para alguns poderá ser isso: olha, eu fiz, mas fiz reclamando. Isso depois me traz um estado de eu ficar pensando nisso. Nossa, por que eu reclamei? Por que eu reclamei? Por que eu não fiz de outra maneira? Isso é estado de remorso, dos pequenos remorsos que ele diz. Não está falando dos grandes, não. Ou, nossa, mas eu fiz de má vontade. Não é assim que a gente fica se questionando depois? Nossa, eu podia ter feito com alegria. A Célia falou isso no item anterior. Eu poderia ter feito com alegria. Mas não, eu fiz num estado de melancolia. E aí eu fico me questionando, perdendo tempo ao redor disso. E tantos outros questionamentos que a gente pode fazer no dia a dia do porquê que eu fico com o meu pensamento circular, me culpando, que já é o remorso, né? A manifestação prática da culpa é o remorso, com um pensamento circular. Então a pergunta dele, ela é curta, altamente, e é bem característica do André Luiz mesmo, né? Ele é sintético, mas muito direta e profunda. Olha, ao longo dos últimos tempos, tem diminuído isso? Porque se não tem, é melhor que eu desperte. Porque não cumprir os pequenos deveres repercute gravemente na intimidade do espírito. Então a gente tem que ter um plano para isso. Essa é a proposta dele. Identifica o núcleo de dificuldade e descobre a alegria de fazer com você, pelo outro, o que precisa ser feito. Simples e direto. E aí ele continua: dissipaste
antigos desafetos e aversões. E é interessante que tudo ele vai qualificando, né? No anterior ele diz assim, os pequenos remorsos. Agora ele fala, não é de qualquer desafeto, é dos antigos. Ou seja, quem são os antigos desafetos nossos? Aqueles que estão ao nosso lado, que nós trouxemos muito próximos para dissipar. E a palavra desafeto, ela, de novo, é muito bem escolhida, né? Porque ela traz pelo menos 2 conceitos para nós refletirmos. O mais óbvio da palavra, que é a falta de afeição, a falta de bem-querer pelo outro. Então, dá uma olhada em profundidade em você mesmo e se pergunta, em relação àquele que eu sinto, que eu reconheço, que eu identifico como alguém que do meu passado, porque é antigo, há uma dificuldade no relacionamento, se pelo menos o meu grau de afeição por ele é maior. Porque se eu estiver estacionado no mesmo grau de antipatia, é um espírito que pode se dizer espírita, mas não está convicto disso. Nem convencido, muito menos convertido. Porque o desafeto é alguém por quem eu já tive afeto, magoei, milindrei, deixei de ter, entre aspas, e agora sou convidado por mim mesmo a voltar a ter algum tipo de afeição por ele. Esse é o primeiro aspecto. E o outro aspecto mais amplo da palavra desafeto, que é sinônimo de inimigo. E amar o inimigo é a proposta para os nossos espíritos. Se nós não estivermos... E por que será, né, que a gente precisa amar o inimigo? Se aquele que está ao nosso lado, que já é um antigo desafeto, inimigo, então ele nos fez ou ainda nos faz algumas coisas que causam um abalo na nossa intimidade, ainda nos tortura de alguma maneira, causa um mal-estar. Vamos definir isso. Esse desafeto inimigo, por que ele precisa da nossa compreensão, da nossa indulgência? Por que ele precisa ser amado? Porque, por definição, ele não se ama. Porque ele tem necessidade do nosso amor. Porque ele não se ama. O quanto nós somos amados nas nossas imensas dificuldades, sustentados no nosso passado, no nosso presente. Então, é uma proposta profundamente ligada à fraternidade universal. Os mais fortes sustentam os mais fracos. Então, o espírita que não considera essas questões, ainda que ele aprecie, se sinta intelectualmente tocado pela doutrina espírita, ainda está nos aspectos mais superficiais da doutrina.
não despertou ainda para a sua proposta mais profunda de transformação íntima e da humanidade. Porque todo o tema ainda está ao redor de si mesmo. Quando eu começo a olhar para fora de mim, é que eu começo a ser mais espírita. Olhar para fora no sentido de atender a necessidade do outro. Então, são todas perguntas muito profundas, apesar de sintéticas. Superaste os lapsos crônicos de desatenção e negligência? Tem muito a ver com a pergunta anterior dos pequenos remorsos. Tem íntima relação com ela. Por quê? Esses lapsos crônicos, quer dizer, é uma patologia crônica do ser espiritual, de não dar atenção, ser negligente, não cuidar do próximo. E isso gera os núcleos de remorso. Então ele volta a questionar isso com outras... Está superando isso ou não? Está sendo menos indiferente ao outro? Porque ao ser mais atento à necessidade do outro, entre aspas, eu estou sendo mais indiferente aos meus traços de egoísmo. E é isso que a gente precisa ser. Atento ao outro e mais, entre aspas, indiferente ao nosso egoísmo. Quando às vezes a gente faz o contrário, né? Eu sou muito indiferente ao outro, atendendo e atento ao meu egoísmo. Então, é um texto bem interessante para a gente fazer usar uma palavra, esse ping-pong com a gente, entre o lá e cá. Porque é o que ele não diz nas letras, que às vezes vai provocar em nós um desconforto, que é muito positivo. Um desacomodar. Será que eu estou fazendo o meu melhor? Será que eu não posso dar um pouquinho a mais? Ou muito a mais? Porque são esses os questionamentos que nós, como candidatos, né, a esse, que não é só um título, né, mas a um estado de ser o espírita cristão, nós devemos fazer constantemente essas questões da nossa intimidade, que demonstra que nós estamos realmente preocupados, dando prioridade à nossa vida espiritual. Então o texto continua, mas esse era o comentário por hoje. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, quanta alegria, Senhor, em nossos espíritos, por podermos saciar a nossa sede de entendimento à luz do Teu Evangelho. E tendo a doutrina espírita como esse consolador que revela aos nossos espíritos toda a verdade contida em Teus ensinamentos, e propõe a cada um de nós nos desacomodarmos, sairmos de estados de inércia, de paralisação, em velhos hábitos, em vícios adquiridos milenarmente, nos propondo olhar para o próximo, olhar para a vida
em como ela se estabelece em profundo equilíbrio, propondo a nós que participemos integralmente como espíritos dessa harmonia, que colabora para a pacificação do ambiente em que estamos, da humanidade em geral. E porque estamos desejosos, Senhor, dessa mudança íntima, é que rogamos ao Teu Espírito amigo. Ajuda-nos a ter esses olhos de ver, esses ouvidos de ouvir, essas leis, essas máximas divinas, e que nós possamos construir essa verdade em nossa intimidade, renovando nossos pensamentos, nossas memórias, nossos atos, transformados então em pontos de luz nesse planeta tão carente, dessa fraternidade entre seus habitantes. Todos nós, Senhor, Tuas ovelhas, aos Teus cuidados, mas ainda muitos resistentes, rebeldes à Tua proposta pacificadora, para sermos mais brandos, humildes, doces em nosso dia a dia. Então, que essa manhã possa ser uma manhã de reflexões em nossas vidas e que possamos sentir o nosso derredor, aqueles que nos cercam, como nunca sentimos antes. Que assim seja, Senhor Jesus.